O programa Cláudio Alves também está na internet. Conheça nosso site e fale com a gente por meio do Facebook. E eu sigo aqui com o ilustre professor Marta da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor, a chegada das estradas federais para Mato Grosso, na opinião do senhor, impulsionaram também o nosso crescimento? É importante. Há um livro interessante, que eu sou leitor de cabeceira, que é de Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, né? E ele falava dos caminhos líquidos, que os caminhos líquidos é que trouxeram os bandeirantes para Mato Grosso. E no artigo que eu escrevi, né, eu falo dos caminhos, não são líquidos, mas os caminhos que levam ao interior. A BR-163, principalmente, né, é uma estrada fundamental para você realizar a produção. Não adianta nada você produzir, como eu trabalhei em Colniza, por exemplo, onde o pessoal produzia, mas não tinha como escoar a produção, nada, né? Então não adianta. E o que se fez nesse estado foi um crime, né, na medida em que se criou assentamentos e não se fez estradas em algumas regiões, como no caso de Colniza, né, no caso da Guariba, que é o que a gente ajudou a trabalhar lá, né? Mas o que eu quero dizer é que quando o governo federal resolveu fazer essa colonização e a ocupação da região centro-oeste, na verdade, ele, além do pacote tecnológico que foi a neutralização do solo e depois a produção da soja via Embrapa e essa coisa toda, também fez grandes investimentos em estradas e muito mais tarde em energia, né? Quer dizer, as coisas não aconteceram todas juntas dentro de um grande projeto. As coisas foram acontecendo em projetos gradativos, gradativos e com tempos diferentes. Então, a Estrada 163, ela foi implantada na década de 70, né, começou a ser implantada na década de 70, mas o asfaltamento só veio na década de 80. Verdade. Quer dizer, eu me lembro que quando eu ainda fui para Sinop, ainda passei um período com estradas ruins, com alguns desvios, algumas coisas assim. E eu estava em Sinop, em 94, quando chegou o linhão, né? Quer dizer, aquele linhão que possibilitou você tirar das serrarias, né, aqueles motores tocados a diesel, né? Então, foi possível fazer? Era possível fazer, né? Agora, aquilo só foi feito dentro de determinada lógica. Quer dizer, o próprio Cuiabá, muitas vezes é uma disputa muito grande entre o que se faz em Cuiabá e o linhão só chegou em Cuiabá na década de 70. Antes disso era diesel também, né? Tanto que o diesel continuou sendo subsidiado e é subsidiado para a geração de eletricidade, né? Então, muitas vezes isso não aparece, né? Isso não aparece na atividade como um todo. Mas é importante que todas essas coisas que o Estado fez, né, o Estado brasileiro fez, e aqui não vamos separar governos, claro, né, o Estado brasileiro fez, era em função de um projeto de crescimento e depois de desenvolvimento, que é a distribuição do crescimento para que a população toda participe. Professor, a qualidade da logística nossa, ela tem atrapalhado também o nosso crescimento hoje? Eu me lembro, o senhor coloca aí dos governos anteriores, e a Sociedade do Nortão de Mato Grosso, ainda no governo lá de Jaime Campos, fazia uma exigência que era a energia elétrica. É possível recordar que Jaime Campos um dia, num discurso inflamado lá dentro de Sinop, ele dizia o seguinte: se for necessários, eu venderei até o Palácio Paiaguás, mas levarei o linhão até Sinop. E ele levou. A sociedade pedia o linhão, que o restante ficaria para ela. E realmente a sociedade pagou essa dívida, que foi com o crescimento e com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária. E nós produzimos tanto e que hoje temos dificuldade com relação à logística. Qual a esperança do senhor para o futuro? Bom, a minha esperança é que as coisas continuem andando, né? Veja, fazendo análise um pouco da sua fala, nota que quando o governador Jaime falava em vender, né, na verdade ele estava, de certa maneira, esquecendo que para produzir o Palácio Paiaguás foi vendido 2 milhões de hectares de terra, né, no Aripuanã. Então, quer dizer,
vender por 2 milhões de hectares de terra para produzir a eletricidade seria uma coisa razoável, né? Importante. Quer dizer, o norte que continuaria de alguma maneira beneficiado, claro, né? Mas é importante a gente perceber que hoje a logística que nós temos, né, e que fala em duplicação de rodovia, desde Rondonópolis até pelo menos a entrada da 163 e o Posto Gil, já é um avanço que nós temos, já é um grande avanço. Agora, é suficiente? Não é suficiente. Até porque, se nós conseguirmos fazer essa duplicação de Sinop para Cuiabá, certamente você diminui a intensidade das reivindicações que seria de Sinop para Santarém, que talvez fosse mais importante esse asfaltamento em função da distância que se tem, né? Então, o que a gente precisa é ter um projeto bem acabado, um projeto que deixe o desenvolvimento à mostra, né? E que todos participem, né? As hidrovias, fácil de se realizar? Eu acho que as hidrovias são uma coisa importante para a gente considerar, né? E vejo que elas têm possibilidade. Agora, o problema, voltando à questão da energia, o problema é que quando a energia começa a levar o linhal, porque poderia se produzir energia com óleo diesel, né? Mas evidentemente que você não teria a qualidade da energia que você tem hoje para produzir indústria. Então, o que o linhão possibilitou foi uma qualidade na eletricidade. Certo. Isso e até melhores condições de vida, né, professor? E melhorar as condições de vida. Evidentemente que a questão eu me lembro bem de Sinop, que às vezes você tinha a manhã toda sem energia. 4 horas de energia por dia. Isso. Eu me lembro de Pontes de Lacerda, né, que só tinha luz até as 10 da noite. Né? Então, quer dizer, eu quando cheguei a primeira vez em Sinop, né, não tinha energia. Copa do Mundo de 86, jogo Brasil e Itália, não tinha energia elétrica em Sinop. Eu cheguei a Sinop de ônibus, a primeira vez que eu fui a Sinop, né, e o ônibus deixava a gente ali numa casa de material de construção, né, e para a gente ir até o hotel a pé. Né? E não tinha luz. É verdade. Então era lá naquela luzinha lá embaixo. Então era uma luzinha que era uma luzinha de lampião que a gente chegava, né, no hotel que tinha em Sinop, que a gente não tinha hotel, a gente tinha cama. É verdade. Né? Então é uma coisa que eu vivi, que eu conheço bem, e eu acho que muita coisa mudou de lá até aqui. Agora, Cuiabá não teve isso também? Onde hoje é a CEMAT é onde havia o depósito de óleo diesel para a produção de eletricidade, até a década de 70. Quando eu cheguei em Cuiabá em 73, né, você olhava do aeroporto uma luzinha bem fraquinha, lá, aquilo era Cuiabá. Né? Então, tudo cresceu nesse estado. Né? Houve grande influência do governo federal, o governo federal se interessou pela região, eu acho que houve grandes investimentos do governo federal, de todos os governos federais, né? Eu acho que os governos estaduais fizeram a sua parte, apesar de todas as críticas que a gente tem que fazer, né, para continuar crescendo. É verdade. Fique com a gente, não desligue, porque depois do intervalo o nosso assunto será sobre o agronegócio. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O trecho da BR-163 que liga a capital de Mato Grosso, Cuiabá, a Santarém, no Pará, é uma das regiões mais ricas do país em recursos naturais e potencial econômico, sendo marcada pela presença de importantes biomas brasileiros, como a floresta amazônica, o cerrado e as áreas de transição, além de bacias hidrográficas importantes, como a do Amazonas, do Xingu e Telespires Tapajós.